Sem mais demoras, eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, versos de 10 a 16. Nossa série de mensagens precisamos falar sobre. Vamos tratar hoje sobre encorajamento. Êxodo capítulo 14, de 10 a 16. Vamos falar sobre encorajamento. E aproveitando o gancho dessa mensagem, para refletirmos sobre o que Deus espera de nós para o ano de 2025, no que diz respeito ao nosso serviço, como vamos agir diante do ministério que Deus nos tem dado, da possibilidade que Deus nos dá para servir a comunidade na qual nós fazemos parte. E falar sobre encorajamento é falar sobre algo essencial, porque se trata sobre motivação. Hoje em dia tem sido um tema tão presente, não sei se você acompanha por aí, mas tem muita gente falando sobre motivação, né? Principalmente no meio corporativo. Né? Alguns coaches são chamados, né, contratados por essas empresas para falarem sobre motivação, sobre encorajamento. E é algo importante também quando se trata sobre esse papel que também envolve os servos do Senhor, enquanto são membros uns dos outros e têm uma responsabilidade dirigida um ao outro para encorajar. Encorajamento aqui é uma mutualidade. A palavra de Deus diz que precisamos encorajar-nos mutuamente. Precisamos nos motivar uns aos outros. E às vezes isso falta. E é uma falta, uma carência, não somente dentro da nossa comunidade, por ser também uma deficiência individual, não é algo que só se dá porque estamos dentro desse ambiente, mas por natureza muitos não são encorajadores naturais, não têm esse hábito, não costumam encorajar e motivar outras pessoas que estão enfrentando, passando um momento de dificuldade, uma situação que lhes traz medo, que lhes traz preocupação, onde se começa a olhar em volta e há falta de saída, quando não sabemos o que fazer, qual decisão tomar. Há a necessidade de motivarmos e encorajarmos uns aos outros a seguir em frente. Deus deseja que sigamos, que não nos estacionemos no lugar onde nós talvez nos encontramos hoje, mas possamos avançar. Esse ambiente de parados, né? A gente sabe que água parada dá dengue, né? Não vamos ficar parados porque é complicado. O Senhor quer que haja um movimento, que o povo possa, na verdade, avançar para aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E é sobre isso que esse texto vai falar conosco nesta noite. Vamos proceder à leitura do texto, Êxodo 14, 10 a 16. Diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante.
erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém? Dentro das inúmeras narrativas do Antigo Testamento, essa faz parte de uma das histórias mais emblemáticas do Antigo Testamento, que diz respeito à história do povo de Deus, depois de um período de mais de 400 anos como escravos do Egito. Então, agora, o Senhor manda livramento mediante tanto clamor. Quando o Senhor chamou Moisés, disse que ele havia ouvido o clamor do seu povo, e então Deus separa Moisés como esse agente, como esse instrumento de libertação, para levar o povo para uma terra que então seria a terra de Canaã, a terra onde o texto diz que manava leite e mel, uma terra abundante que foi preparada para eles. Deus não preparou o Egito. O Egito foi um local, um ambiente de um período de tratamento de Deus com o seu povo. Logo depois que ali José foi então o governador do Egito, o povo acabou se multiplicando no Egito e acabou se tornando escravo. Mas então o Senhor, depois de todo esse tempo debaixo de opressão dos faraós, o Senhor envia livramento. E o Senhor encaminha então o seu povo para uma terra que ele havia separado. Então, diante desse texto, nós temos uma palavra de ordem para o povo dele, que é avançar, para que o povo possa avançar rumo às conquistas que Deus tinha adiante deles. Não podemos estacionar, não podemos parar, porque o ambiente onde talvez nós nos encontramos seja um ambiente de uma zona de conforto. E essa zona de conforto, ela pode ser prejudicial para os planos que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus tem algo além, que vai além do que a gente possa pensar no ambiente onde nós estamos já acostumados. Fala, Senhor, aqui está muito quentinho, aqui está muito gostoso, aqui está um ambiente confortável para mim, para minha família, e está tudo muito bem. Se mexer, estraga. E aí o Senhor fala assim, eu vou te tirar daí, não foi para esse lugar que eu te coloquei, e eu tenho algo além, mas para que você desfrute da plenitude do que eu tenho, há a necessidade de você avançar. Não fique parado achando que o lugar onde você se encontra já é um lugar onde o Senhor preparou para você e onde o Senhor quer que você fique para o resto da sua vida. Deus tem mais. Deus tem algo além. Não se acomode com a sua vida espiritual do jeito que está, achando que está às mil maravilhas. Deus tem mais. Mas é preciso avançarmos. Não podemos estacionar na nossa vida espiritual. O ano de 2025 precisa ser um ano marcado por grandes mudanças, impactantes mudanças nas nossas vidas. Se você quer viver algo novo, saia do lugar de comodidade onde você se encontra. Descruze os braços e vai à frente. Deus vai abrir o mar para você passar a pé seco. Nem molhar o pé você vai. Mas para que isso aconteça, você precisa olhar para o que está adiante. Porque o que está atrás, o que está à nossa direita, à nossa esquerda, pode ser a princípio algo que vá nos causar medos e preocupações.
Porque o povo, quando começa a olhar em volta, ele não vê saída, só tem adiante deles agora o mar. E diante do mar, sem barco, sem nada, o que fazer? Para onde ir? Como atravessar? Há uma impossibilidade, a princípio, real. Não tem o que ser feito, a não ser que Deus faça alguma coisa. E Deus chamou Moisés e capacitou Moisés para realizar grandes coisas. E a pessoa de Moisés, o ofício de Moisés, é uma indicação para aquilo que Cristo faz em favor do seu povo. Ele é o nosso guia. Deus em Cristo é o nosso libertador. Jesus Cristo é o nosso libertador. É aquele que nos auxilia, é aquele que vai à nossa frente, é o nosso general, como nós cantamos, nosso general é Cristo. Então ele vai adiante e aquilo que ele faz por nós, em nosso favor, é justamente para que nós tenhamos condições de experimentarmos aquilo que Deus tem para oferecer a cada um de nós. É sempre e sempre será por meio da sobrenaturalidade. Sempre será assim. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. É assim que Ele age. Então não tem absolutamente nenhuma situação, humanamente falando, onde nós encontramos limites que vão fazer com que a gente estacione, que a gente sinta medo, que nos preocupemos, que não possamos ver nenhum tipo de saída. Aí é onde nós precisamos recorrer ao nosso libertador, porque Ele é o representante de Deus. Na verdade, nós temos o próprio Filho de Deus sendo o nosso agente principal de libertação de qualquer circunstância que seja. Nós precisamos crer nisso. Esse precisa ser o fundamento das nossas vidas. Por isso que Moisés assume esse papel diante de um povo incrédulo e reclamão, murmurador, o papel de um encorajador. Porque o encorajamento é uma injeção de ânimo e de esperança para o enfrentamento de adversidades. É isso que o povo precisa. Porque, irmãos, às vezes a gente chega em alguns limites nas nossas vidas que nós não temos forças. Bendito seja Deus que separa pessoas para nos ajudar, para nos dar injeção de ânimo, para chegar com palavras motivadoras, de esperança, para trazer novamente à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Porque as situações, elas vêm como se fosse um balde de água fria, naquilo que a gente crê, que nós temos como fundamento da nossa fé. E a gente passa a duvidar, será que Deus pode me tirar desse lugar? Será que Deus pode fazer algo por mim? E a gente começa a passar um tempo de enfrentamento de dúvidas quanto à ação de Deus. E Moisés vem para dar uma injeção de ânimo no povo. Sem fé, um povo incrédulo, embora tenha visto as grandes maravilhas de Deus, que claramente recebeu de Deus a provisão para enfrentar as adversidades do deserto. Fosse de manhã com um forte calor, enviando uma coluna de nuvem para proteger o povo, ou à noite, num deserto, onde a temperatura chegava abaixo de zero. Como passar por situações como essas? Onde diz o texto bíblico que as roupas e as sandálias nem sequer desgastavam. Proteção de Deus, cuidado de Deus, mas a gente percebe na leitura do texto que essas coisas não foram suficientes para encorajar o povo, para que eles se auto-encorajassem.
para seguirem em frente, para não se deixarem impedir de alcançar as bênçãos por conta daquilo que os seus olhos estavam vendo, testemunhando. O mar estava diante deles. Porque, queridos, há uma certeza na nossa vida, é de que, de fato, os nossos adversários vão nos perseguir. Nós temos adversários. Nós temos adversidades presentes. Sempre se opondo a gente, sempre estando diante de nós, e a gente tem que matar 1 leão, 2 leões, 3 leões por dia. O que a gente vai fazer? Cruzar os braços? Vamos sentar e esperar que as coisas aconteçam? Não, vamos levantar. Vamos crer nas promessas do Senhor. Porque isso não pode jamais minar a nossa fé e a nossa esperança nas promessas que Deus tem. Não foi o que Deus prometeu para o seu povo? Eu vou enviar vocês para uma terra que mana leite e mel. Promessa! Nem o Egito e nem o deserto é local para que vocês permaneçam. São lugares de transição, de passagem. Vocês estão caminhando até o lugar que eu preparei para vocês ficarem. Então não se deixem abater, não se abalem. Eu estou com vocês, eu sou o Deus que cuida, eu sou o Deus que manda a comida, o pão do céu diariamente. Eu supro cada uma das suas necessidades. E precisamos entender que Deus nos separou para que nós possamos servi-lo. Que possamos desfrutar da plenitude de Deus e não só do que Deus pode nos oferecer. Nas palavras do chamado Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ele diz o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Um coração inquieto, preocupado, temeroso, só consegue encontrar abrigo e descanso quando descansa totalmente em Deus, nas promessas de Deus, nas palavras de Deus, nos testemunhos do Senhor, naquilo que nós podemos, quando abrimos as Sagradas Escrituras, conhecer da história do povo de Deus. Então, por que quando chegam as adversidades ou aparecem os nossos adversários, nós tememos? Nós nos preocupamos, e agora o negócio, o caldo entornou. Agora a situação está complicada, não tem para onde ir, não tem o que fazer, não tem recurso. A quem você recorre? Você consegue ainda, diante das adversidades e dos adversários que você tem pessoalmente, você consegue animar uma pessoa que está enfrentando também situações de dificuldades? Você tem os seus problemas, mas você consegue animar outras pessoas com o fundamento da fé que você tem? Da onde você consegue forças para conseguir encorajar alguém que está passando por uma situação muito mais complicada que a sua? Como você consegue? Eu sei que tem gente que consegue, pela graça e pela misericórdia do Senhor. E é assim que precisamos agir, irmãos. Precisamos saber que não são essas circunstâncias, não são os nossos adversários que determinam como será o nosso futuro. Mas é a resposta que damos diante deles, quando eles nos sobrevêm, tentando minar a nossa fé, gerar dúvida na nossa cabeça, no nosso coração. Quem é o seu Deus? Onde está o seu Deus? Agora vocês estão cercados, não há para onde correr, e Deus fala: vai, bota esse povo, Moisés, para caminhar, diga ao povo que marcha. Marchar para onde? Eu vou molhar o meu pezinho, acabei de fazer a unha. Ah não, eu vou marchar aqui, essa água salgada vai estragar a minha pele. Né? E a gente começa a questionar
as diretrizes de Deus, as ordens de Deus, e o Senhor quer simplesmente que a gente avance. Encorajar e motivar uns aos outros ao avanço do serviço cristão é parte que envolve uma responsabilidade corporativa. O corpo de Cristo. Precisamos fazer isso, não é uma opção. Precisamos motivar e encorajar uns aos outros para que continuem trabalhando pelas causas do Senhor. Que não esmoreçam, que não desanimem, porque vão ter pessoas que vão reclamar de você, do que você faz, da qualidade do seu serviço. Fez e ainda chega alguém e fala assim, olha que porcaria que você fez aí, rapaz. Você não podia ter feito melhor, não? Você não podia ter feito de outro jeito? Tem gente que faz isso ou não tem? Tem. E como que a gente lida dentro do ambiente da igreja? Alguns lidam, sabe como? Pastor, estou fora. Eu fiz, e a outra pessoa só faz reclamar. Nada do que eu faço está bom. Peço ajuda, ninguém ajuda. E quem faz acaba levando também, não somente os louros da parte de alguns que reconhecem, mas levando a ingratidão de outras pessoas. Não somos motivados a continuarmos melhorando cada vez mais, mas as pessoas só reclamam de tudo. Esse é o ambiente da igreja, irmãos. Para que você não se engane. Igreja é assim também. Você sabia que igreja machuca? Machuca muita gente. Machuca o pastor. Machuca as pessoas que estão diretamente envolvidas nos ministérios. Poucos são aqueles que continuam levando uma palavra de encorajamento, de motivação, para que a gente continue melhorando cada vez mais. E por mais que se faça, sempre vai ter alguém que fala assim, ó, pastor, essa apostila que você fez aqui, ó, está errado. Essa referência que o senhor colocou está errada, não é isso aqui não, é outra, só coloca defeito. Vai ter sempre gente assim. Pastor, que pregação meia boca, hein? Isso parece que o senhor fez na mesma hora. Parece que Deus te deu ali, simplesmente saiu um negócio malemar ali, mal elaborado, sem pé nem cabeça. E por mais que se faça, sempre vão ter pessoas desmotivadoras. Isso faz com que a gente pare de trabalhar, precisa vir como agente motivacional, para a gente servir, ok, então vamos trabalhar para melhorar. Isso é maturidade, irmãos. Agir dessa forma, com essa proposta, é maturidade. Ok, ouça, retenha o que é bom, filtre aquilo que não serviu para contribuir para o seu crescimento, para a sua evolução, retenha o que é bom e descarte essas coisas e faça o trabalho sabendo que estamos trabalhando para o Senhor e não para homens. Precisamos avançar. Como o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. E ele diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o aplauso dos membros da minha igreja. É isso que diz o texto? A fim de ganhar o quê, irmãos? O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Esses são os dois textos que eu li. Então, na visão do apóstolo Paulo, ele sabe para quem trabalha. Uma coisa ele faz, ele está olhando, ele precisa olhar para frente, não para olhar para os lados, não olhar para trás, não ter medo dos adversários, porque eles vão estar presentes.
E precisamos olhar para o que está adiante, porque temos alguém muito maior do que eu, do que você, do que o pastor, do que o líder, muito maior, que merece o que nós temos de melhor para oferecer. Quem tem essa consciência, faz o que faz com excelência. Até combinou aí, né? Até combinou. Mas quem não tem essa consciência, faz de qualquer jeito. Continua fazendo para agradar pessoas. E sempre vai desagradar. Sempre vai. Agora, quando a gente faz para o Senhor, a gente sempre vai dar o nosso melhor. Sempre vamos dar o nosso melhor. Sempre com essa consciência, com essa compreensão. O apóstolo Paulo, irmãos, também, ele compreendia aquilo que estava acontecendo, aquilo que havia já acontecido, muitos e muitos anos, séculos depois, a questão dos inimigos. Sabendo dessa pressão e da influência dessa pressão na nossa proposta de serviço ao Senhor. Em 2 Coríntios 4, 8 a 10, 2 Coríntios capítulo 4, versos de 8 a 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Irmãos, quem dera se eu tivesse essa mesma visão. No momento de abalo emocional, sabendo o peso que isso tem, eu tendo a plena consciência de que isso não vai me destruir. Isso não vai me fazer parar. Eu sofro sim, eu choro sim, eu sinto sim, mas isso não vai me fazer parar. Eu sou abatido, eu sou pressionado, mas eu não sou desanimado. Eu fico perplexo com a atitude das pessoas diante de algumas situações, mas eu não me desespero, porque eu sei que eu tenho crido no Senhor. Eu sei como que deve ser feito o meu trabalho. Eu sou perseguido sim, mas eu não estou sozinho, porque o Senhor está comigo. Tem o exército de Faraó vindo atrás para me levar ou cativo novamente, ou me destruir completamente, mas eu sei que o Senhor está comigo, e Ele me prometeu algo, e Ele vai cumprir. Então não é o exército que vai, nenhum exército que vai me impedir de chegar onde Deus tem preparado para mim. Somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Todo santo dia entregues à morte, para que a vida de Cristo se manifeste por meio do nosso corpo. Que a vida de Cristo se manifeste, que a gente morra a cada dia, que a gente se sacrifique cada dia mais, se submetendo cada vez mais, para que a vida de Cristo seja manifesta através da nossa vida e do nosso serviço. Por isso nós precisamos motivar uns aos outros, para que eles creiam nas promessas que o Senhor tem para aqueles que estão envolvidos dentro dessa realidade. Não subestime os inimigos, não superestime os inimigos. Saiba quem eles são,
nós temos três grandes inimigos, temos a carne, temos o mundo e temos o diabo. E temos uma palavra como lidar especificamente com cada um dos nossos inimigos. Precisamos, por exemplo, de acordo com Gálatas 5:24, mortificar a nossa carne, que tende de alguma forma a nos afastar de Deus. Precisamos matar a nossa carne. Precisamos não nos moldar ao mundo. Romanos 12:2. O mundo tenta de alguma forma imprimir em nós a sua cara, a sua mentalidade. Precisamos, quanto ao diabo, resisti-lo, de acordo com Tiago 4:7. Resistir ao diabo e ele foge. Não resistam. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não fiquem dando ouvidos àquilo que ele fica cochichando. Cadê o seu Deus? Não negue os seus desejos. Dê vazão aos seus desejos. A carne está pedindo? Atenda. Se o mundo está dizendo que você deve ser assim, seja. Para evitar a fadiga, para você não se estressar, vai de acordo com a correnteza. É muito mais fácil, não. Submetam a Deus, resistam ao diabo e ele foge. Submissão a Deus, resistência ao diabo. 1 Coríntios capítulo 10, 1 e 2, o apóstolo Paulo também lhe faz referência ao evento que nós lemos no texto inicial. O apóstolo Paulo fala também de um batismo que foi feito em Moisés, na nuvem e no mar. 1 Coríntios 10, 1 e 2 diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Olha só que interessante. Paulo usa o evento de Êxodo capítulo 14 para também encorajar a igreja de Corinto quanto à fidelidade, a necessidade da fidelidade a Cristo. E ele fala desse episódio do Êxodo, relacionando isso com o batismo em Cristo. Esses dois eventos, na sua proposta, falam sobre uma profissão de fé. Diante de situações, como professamos a nossa fé, como damos provas de que nós pertencemos de fato a Deus, a Cristo. É justamente diante de situações difíceis que a gente mostra a qualidade da fé que nós temos. Qual é o tamanho do nosso Deus? Então, atravessar o mar sob a direção de Moisés é comparado à travessia das adversidades e dos desafios da vida cristã, a qual vai exigir de cada um de nós fé e dependência da pessoa de Cristo. Encorajamento é, portanto, esse fortalecimento à fé diante das adversidades. Exercer a fé, não só tê-la intelectualmente, é crer naquilo que os seus olhos não veem, mas você sabe que existe. Você não vê Deus, mas sabe que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém ou não? Amém. Fé em Cristo. Crê que Ele vai prover os recursos para vencermos as adversidades. Qual é a proposta desse batismo? Essencialmente é encaminhar o povo para mais perto de Deus. Fazer com que o povo conheça Deus num outro nível. O interessante é que muitos daqueles que foram batizados em Moisés, foram batizados na nuvem, no mar, morreram no deserto, porque não tiveram fé e se rebelaram contra
Moisés, enquanto representante espiritual, legal de Deus. As tempestades vêm para provar a nossa fé. Muitos, enquanto foram provados, não foram aprovados. Então esse batismo nas adversidades é para saber quem é ou quem não é. Quem é filho de Deus, quem não é filho de Deus. Quem é servo de Cristo, quem não é servo de Cristo. Quem tem fé para vencer as adversidades e quem de fato não tem fé para vencer absolutamente nada. Qual é o grupo em que nós nos encontramos? Qual é o nosso papel como encorajador? Como motivamos aqueles que estão enfrentando crises na sua fé? Rejeitamos ou chegamos juntos para reforçar algumas bases, alguns fundamentos? Precisamos de pessoas assim, irmãos, na nossa comunidade. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você tem sido esse agente, instrumento encorajador? Ou simplesmente você deixa para lá? Deixa cada um na sua. Cada um vive a sua própria batalha, vive o seu próprio deserto. O papel do líder encorajador é motivar através da fé em Deus pessoas que, devido às situações adversas que enfrentam e se veem dominadas pelo medo, oprimidas, afetadas nas suas emoções e sem condições por si só de enxergar uma saída. É isso que o encorajador faz. Percebe essa necessidade das pessoas dominadas pelo medo, oprimidas pelas circunstâncias, afetadas emocionalmente, sem condições de caminhar por si só. O encorajador pega pela mão, fala, vamos seguir juntos. Você não está sozinho. Como que nós temos exercido esse nosso papel? Porque o exército está atrás. Você começa já a ouvir, a sentir o cheiro dos cavalos. A poeira começa a subir. E o que fazemos? Nos deixamos dominar, deixamos que os outros se virem com o próprio medo, ou lembramos essas pessoas acerca dos feitos do Senhor no passado, o que Ele já fez e vai continuar fazendo. Porque o povo clama. O clamor que fizeram então ao Senhor não foi, na verdade, o clamor da fé e da dependência. Era o clamor do desespero, da decepção. Por isso que reclamaram com Moisés. Falaram, Moisés, a gente não falou para você não tirar a gente de lá e você tirou? E então Moisés conversa com o povo, fala para o povo, e Deus fala com Moisés, fala, Moisés, para de falar, chega, fala para o povo avançar, diga que o povo marche, porque o povo fala assim, eu prefiro voltar a ser escravo, pelo menos eu vou estar vivo. Eu prefiro preservar a minha própria vida do que crer naquilo que Deus pode fazer quando Ele está pedindo para avançar. Esse papel do líder encorajador não é fácil, irmãos. É levar de fato o povo a compreender que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Nada foge ao controle dEle. Mas é necessário que a gente creia e que a gente dependa do Senhor, pelo menos uma vez na vida. Sem olhar para os recursos que a gente acha que tem, para a nossa própria força, capacidade. Mas é crer além daquilo que os nossos olhos podem enxergar. O Salmo 121, 1 e 2, e o verso 7 e 8, o salmista diz para a gente, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Verso 7 e 8,
o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Usa esse texto para encorajar o seu irmão. De onde é que você vê o seu socorro vir? Olho para os montes e eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor, é Ele que fez todas as coisas. Motive os outros na fé, a crer nas promessas do nosso Deus. Mas eu também aprendo que um líder encorajador, ele encoraja com autoridade própria, advinda de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Não apenas transmissão de conceitos ou princípios, mas sim um compartilhar de experiências pessoais com convicção. Não é só compartilhar verdades vazias, mas é transmitir verdades pessoais, cridas, vivenciadas por você. É isso que transforma, é isso que encoraja as pessoas, porque ele sabe se você está falando por experiência própria ou você ouviu falar na vida de outra pessoa. Não, eu li isso na Bíblia. Não sei nem onde está, mas eu li que a gente precisa crer nisso. Você precisa falar com autoridade. Eu vi, eu recebi do Senhor isso. O Senhor fez isso na minha vida. Numa situação onde eu estava desesperado, Deus se manifestou dessa forma. Deus respondeu. Deus mandou suprimento da onde não tinha. Eu sou prova viva da existência de um Deus que se importa, de um Deus que cuida do seu povo, de um Deus presente, o Deus Emanuel, o Deus conosco. E essas palavras de encorajamento de Moisés não são palavras lançadas ao vento, não são palavras de efeito. Moisés fala através de afirmativas pontuais, porque Moisés tinha uma experiência com Deus. O que Moisés falou? Não tenha medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará, vocês nunca mais verão os egípcios, o Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Moisés, de acordo com Êxodo 33, 11, a parte A do versículo, diz o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Experiência pessoal de um amigo, alguém que é chamado amigo de Deus. Não ouviu falar. Jó teve uma experiência assim. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu sei. Agora eu sei de fato quem é o Senhor, por experiência. Eu precisei passar por experiências na minha vida e receber na minha própria carne o bálsamo do Senhor, a cura do Senhor, a restauração do Senhor na minha vida, na minha família, na minha casa, nos meus bens, na minha história. O Senhor nos chama para uma experiência além da teoria, além do que a gente já ouviu falar. Os versos 15 e 16 do nosso texto base, é esse reforço motivador de que Deus sempre estará presente, sempre dará alternativas sobrenaturais para o livramento do seu povo. A palavra, irmãos, encorajadora, ela vem da onde? A nossa palavra maior de encorajamento a gente recebe de quem? Do Senhor. Vem de cima. E sabe qual que é a palavra que vem de cima? Siga avante. Marche. Não pare. Não fique estagnado. Siga avante. Para a gente encerrar a nossa mensagem dessa noite, encorajar é, portanto, testemunhar da ação de Deus
na nossa própria vida quando nós enfrentamos tempos difíceis. É motivar a confiança no Deus que nunca nos desampara. Salmo 18, verso 28 a 33. Eu vou ler para os irmãos, preste atenção. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Quer palavras mais motivadoras do que essa para que sigamos avante? Não tem. Não vai ser ninguém que vai poder oferecer para você palavras melhores do que essas, porque elas são nos dadas a partir de experiências com Deus. Quem falou o que falou agora, falou porque tinha conhecimento de causa. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, torna-nos agentes de encorajamento, instrumentos que fortalecem a fé dos enfraquecidos. Que possamos motivar uns aos outros a continuidade no serviço cristão, a avançar rumo às promessas do Senhor para as nossas vidas e para a vida da nossa igreja. Que não paremos, que não tenhamos medo das adversidades nem dos adversários, mas possamos saber que o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa torre segura, o Senhor é a força que nós precisamos para lutar essas batalhas e sairmos na certeza de que nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, por estar conosco e não nos desamparar. Que sejamos, como Moisés, instrumento encorajador de um povo que precisa avançar para conquistar aquilo que o Senhor preparou. Torna-nos encorajadores em nome de Jesus. Amém.